Como sabemos, o conhecimento, o convívio e a experimentação das potencialidades das artes permitem a construção de novos olhares e sentidos em relação às restantes áreas do saber, especialmente unindo os eixos transversais da educação, promovendo a articulação entre a imaginação, a razão, a emoção e desenvolvendo competências criativas, estéticas, físicas, técnicas, relacionais, culturais e cognitivas. É, portanto, devido a esta apetência para a promoção de diálogos disciplinares que as artes se constituem como um espaço privilegiado para a aquisição de inúmeras aprendizagens e que surgem como uma oportunidade para o desenvolvimento de um conceito tão falado ultimamente, a criatividade. Mas o que é a criatividade? A verdade é que não há uma resposta específica para esta questão, especialmente porque este vocábulo, apesar de ser usado para representar algo positivo, a par e passo é utilizado para descrever universos ou ações que não são exatamente criatividade. Para isso, é importante a existência de parâmetros e um quadro comum de referência que permitam efetuar a distinção entre, por exemplo, criatividade e novidade, ou mesmo entre os diferentes níveis de criatividade. Todos nós já nos deparamos com exemplos de usos criativos das diferentes linguagens que não concorrem exatamente para a definição de criatividade. É, portanto, urgente criar um referencial terminológico sobre conceitos para clarificar e apoiar as tomadas de decisão. Criatividade é uma forma de inteligência que surge muitas vezes entrosada com o conceito de imaginação. Dá a ser esta última que sustenta o processo de conhecimento, de pensamento e a qual potencia o ato criativo, conferindo liberdade para ler o mundo de diferentes perspectivas e permitindo que o homem se ultrapasse a si mesmo. E é igualmente muitas vezes conotada com uma panóplia de conceitos, entre os quais se podem destacar a comunicação efetiva, o pensamento lateral, a originalidade, a resolução de problemas, a liderança, o questionamento e o pensamento divergente. De toda esta diversidade de apropriações do conceito de criatividade, parece ser evidente que ela é uma capacidade inerente aos seres humanos, que permite estabelecer novas formas de diálogo através de associações inovadoras, pelo que é indispensável ampliar o potencial criativo de cada pessoa. E isso pode-se fazer incentivando novos comportamentos, novos estilos de vida e formas de interação com o mundo. Promotores do desenvolvimento de novos padrões cognitivos e que facultem aos indivíduos oportunidades de geração de insights criativos, em pequena ou grande escala. O essencial é começar, desde a infância, a alimentar o potencial criativo, visto estar cientificamente provado que quando as crianças veem as suas iniciativas criativas ser reconhecidas e incentivadas, tendem a ser adultos ousados e inovadores. E apesar da existência de diferentes percepções e de a criatividade ser entendida como uma capacidade passível de desenvolvimento ou como sendo inata ou ligada a fatores genéticos, há muita investigação que demonstra que a criatividade só se manifesta quando o cérebro conserva um leque elevado e variado de conhecimentos e de informações que funcionam como facilitador de processos de associação de ideias de uma forma mais fluida e direcionada, permitindo conceber ideias e conceitos novos de uma forma única e original. Porém, para que o processo criativo seja eficaz e eficiente, torna-se necessário e decisiva a imersão em contextos desafiantes, nos quais seja possível a existência de espaços de expressão sustentados em aprendizagens que proponham ações direcionadas para conhecer, fazer, interagir e ser, promovendo o desenvolvimento emocional como complemento indispensável do desenvolvimento cognitivo e facultem a aquisição de uma verdadeira educação construtiva. Uma educação que envolva os alunos, seja cumulativa, autorregulada, orientada e contextualizada. Isto é, as experiências deverão ser conduzidas no sentido de fomentar a construção de conhecimentos de forma estruturada e sempre com base em conhecimentos já adquiridos anteriormente, de modo a progressivamente ser possível um maior grau de autonomia
dos alunos na sustentabilidade das experiências pedagógicas. Para isso, os agentes educativos devem ser mais competentes para poderem orientar os alunos para determinados objetivos e para que, a pouco e pouco, consigam fomentar, através das suas práticas pedagógicas, a experimentação do que é um processo criativo. Esta é uma opção de natureza construtivista, que poderá permitir que cada aluno vá fixando uma espécie de cartografia das suas experiências de aprendizagem, mas cujo êxito depende particularmente dos modelos e dos ambientes de aprendizagem, assim como dos agentes educativos que os animam. Assim, é preciso valorizar o atual contexto de aprendizagem e as ofertas oriundas de entidades públicas e privadas, de equipamentos culturais, de associações e organizações não governamentais que se têm vindo a estabelecer no terreno e que são animadas por artistas e educadores, criando oportunidades de fruição das diversas expressões artísticas e propondo experiências novas para públicos específicos. Estas ofertas, na sua maioria de grande qualidade, são fundamentais para a qualificação da educação, sobretudo da educação artística. E, nesse sentido, estes projetos de formação e de criação artística e cultural estão direcionados para as diferentes comunidades e são preciosas para o terreno educativo, dado que servem de modo exemplar para vivenciar as potencialidades das artes para a vida. Mas é fundamental também analisar os distintos papéis das artes na sociedade contemporânea, as funções dos diferentes agentes educativos, pais, professores, especialistas, técnicos, artísticos, políticos. E depois de um trabalho sistemático, traçar novos e mais ajustados modelos pedagógicos de mediação e de formação. Por isso, é urgente investir na criação de cursos de formação dirigidos a professores de todas as áreas científicas, profissionais dos equipamentos culturais, dos serviços educativos e das autarquias, aos artistas que trabalham com públicos escolares e com outras comunidades, e para os gestores escolares, diretores dos agrupamentos e coordenadores das escolas. Porque se é verdade que as artes são uma via para o conhecimento, é igualmente verdade que o paradigma da educação artística na escola é fraco, principalmente porque nem todos os agentes educativos estão preparados para ensinar artes, nem para usar de forma relevante nas suas práticas a criatividade e a inovação. Talvez porque a comunidade educativa ainda não percebeu o que tem de fazer para formar pessoas que saibam viver e conviver com as diferenças. A escola é feita de pessoas. Os sistemas educativos são propostos e aprovados por pessoas. E apesar de já haver a percepção da necessidade de uma mudança do paradigma da escola, ainda não há um conhecimento aprofundado que permita a tomada de decisões em todas as vertentes educacionais, apostando numa pedagogia plural que responda à diversidade que constitui hoje a escola. Por isso, embora considere que a qualificação da educação artística e cultural e da educação em geral dependa em grande parte do investimento na formação de professores e de outros agentes educativos, defendo que a par dessa medida é fulcral a aposta na transversalidade dos saberes e das aprendizagens proporcionadas pela experimentação e pelo conhecimento das artes. A componente artística poderá, pois, assumir uma função de charneira como eixo aglutinador de conteúdos, como impulsionador da diversidade cultural e facilitador do debate em torno de aspectos, de valores e de cidadania. Não no sentido das artes integradas ou da transversalidade entre as artes, como se experimentou em alguns países com o currículo integrado das artes, mas sim no sentido amplo da interdisciplinaridade, fundadora de projetos de aprendizagem, nos quais as artes promovam as especificidades do projeto educativo de cada agrupamento escola. Criar um currículo verdadeiramente apto para responder ao mundo real requer um esforço enorme nas áreas do desenvolvimento curricular, da formação inicial e contínua, e implica, especialmente, reconhecer os pontos fortes e as especificidades de cada área disciplinar na fase de elaboração do projeto educativo. Mas não é algo impossível. Por isso, deixo aqui algumas sugestões. A criação de instrumentos facilitadores do estabelecimento de parcerias e da cooperação, de meios que permitam a sustentabilidade dos projetos,
e a promoção de novas formas de partilha das informações e das experiências existentes. A abertura da escola a novos agentes educativos. E para isso, para além do reforço na área de formação dos professores generalistas, especialistas e de todas as áreas disciplinares, será necessário produzir novos cursos de formação dirigidos aos artistas que desenvolvam práticas educativas. E, finalmente, a alteração dos modelos mentais para que as práticas artísticas e culturais retratem as mudanças, permitam a alteração da representação conceptual da importância da literacia artística e da criatividade na educação e garantam a inserção destas aprendizagens em contextos culturais dinâmicos e facilitadores de vivências pessoais e significativas, sem quaisquer preconceitos. Obrigada.